espelho dos conflitos que a gente tem lá de dentro. Porque você vai ver salmos expressando culpa, salmos expressando medo, salmos pedindo vingança, você vai ver salmos de louvor, você vai ver salmos clamando por socorro. Ou seja, os salmos representam, através da poesia, as nossas reais e complexas batalhas, dúvidas, medos, raiva. Tem salmos que diz: Senhor, acaba com os meus inimigos, extermina eles, não é? Tem salmo que diz assim. Aí alguém pode dizer: pastor, isso quer dizer que eu posso orar para Deus passar a foice daquele vizinho chato que eu tenho lá, que está pegando no meu pé? Posso orar para Deus mandar um raio do céu? Não, irmão, não pode. Os salmos estão aqui partindo do ponto de vista daquilo que o salmista está sentindo. E muitas vezes o que você sente é raiva mesmo, não é, irmão? A gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente culpa, a gente sente temor. E esses conflitos todos que a gente sente do lado de dentro, os salmos representam isso com muita maestria. Mas o Salmo 42, por sua vez, além dele constar tudo isso, ele tem uma peculiaridade a mais. Porque no Salmo 42 há um diálogo do salmista com ele mesmo. Pastor Carlos, há uma conversa do salmista com ele conversando com ele. E ele não só conversa com ele, irmã Rita, ele conversa com ele, ele questiona a ele mesmo, e ele prega para ele mesmo. Há um diálogo de mim para mim, de você para com você. Há um diálogo, há questionamentos e há pregação. Ele prega para ele mesmo. E em meio a esse abatimento da alma que o salmista está sentindo aqui, ocorre esse diálogo, este questionamento e essa pregação. E essas três coisas, tanto esse diálogo, esse questionamento, essa pregação, ela ocorre através do pensamento. Através do pensamento. É através do pensamento que a gente conversa com a gente mesmo, não é verdade, irmãos? Não tem como você estar consciente e não estar pensando em nada. Se alguém chegar para você e perguntar: vem cá, você está pensando o quê? Você: não estou pensando nada não. Mentira, você está pensando em alguma coisa. Só tem uma forma de você não estar pensando em nada: você estando inconsciente. Você estando em estado de consciência, não tem como você estar pensando em nada. Muito bem, é através do pensamento então que o salmista tem esse diálogo com ele, que ele questiona ele e que ele prega para ele. Eu posso afirmar, irmãos, que é na nossa mente que nós travamos as maiores batalhas. As maiores batalhas não são travadas do lado de fora, são travadas do lado de dentro. O pastor Tony está dizendo aqui os conflitos existenciais, as crises. Davi venceu o gigante do preconceito dos pais, dos irmãos. Davi venceu o leão, o gigante leão, o gigante urso, o gigante Golias, o gigante Saul. Mas Davi perdeu para um outro gigante. E esse outro gigante que ele perdeu não veio de fora não, veio de dentro. As maiores batalhas que a gente trava são travadas aqui. O pensamento é tão importante que a Bíblia vai dizer: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se há algum louvor, nisso pensai. Alguém já disse com muita propriedade que se você pensar, se você semear um bom pensamento, você vai colher um bom ato. Se você semear um bom ato, você vai colher um bom hábito. Se você semear um bom hábito, você vai colher um bom caráter. E se você semear um bom caráter, você colherá um bom destino.
Um bom destino que começou com um pensamento. Glória a Deus. Posso afirmar também, irmãos, que você nunca é tão livre quando você pensa. No pensamento você pensa coisas que você não tem coragem de dizer. Às vezes a gente pensa assim: aquela irmã engordou. Você não fala, mas você pensa: olha, a roupa não está combinando não. Esse terno azul aqui do Felipe está parecendo um Smurf. Eu penso nisso, mas eu não tenho coragem de dizer isso para ele. Não penso não, viu, filho? A mensagem do pastor hoje não foi muito legal, não. Essa pastor Dantas de novo. Ele pregou sexta-feira passada aqui. Ainda bem que semana que vem o pastor Rema está aqui, voltando, foi avisado aqui. Você pensa. Mas na hora que acaba o culto, pastor, que palavra abençoada, pastor. Deus te abençoe. Mas aqui dentro você é livre, meu irmão. Entre aspas. A gente nunca é tão livre tanto quando a gente está pensando. No pensamento você pensa, você sonha no ordinário, no extraordinário, no possível e no impossível. Muito bem. Baseado nessa introdução e nesse texto, gostaria de ministrar para os irmãos esse tema que está projetado aí. A noite escura da alma, a sala de espera de Deus. Interessante, irmãos, que o salmista diz: porque está abatida, ó minha alma. Quem está falando isso não é o ímpio. Quem está falando isso daqui não é um homem chafurdado no meio do pecado. Quem está falando isso aqui é um servo de Deus. Quem está falando isso aqui é alguém que ama a Deus. Quem está falando isso aqui é alguém que começa o salmo dizendo: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. E ele não está dizendo aqui que a sede dele é das bênçãos de Deus. Ele está dizendo que a sede dele é da pessoa, do ser de Deus. Quem está dizendo aqui que a alma está abatida não é um ímpio, não. É um servo de Deus que tem sede de Deus. É interessante que o salmista diz sede e não fome. Uma vez alguém perguntou: o que é pior, a sede ou a fome? Né? O que é pior, sede ou fome? Os dois são piores, né? Mas acredite, irmãos, a sede é pior. Eu lembro da minha experiência lá no hospital, quando o meu problema não era com a minha fome, era com a minha sede. E a língua colava no céu da boca assim. Eu falava com o médico, não, você está hidratado, a gente está aumentando a quantidade de soro, a alimentação toda parenteral. 4 meses e meio sem tomar água, sem tomar um gole de água. 4 meses. Além do que eu posso explicar aqui. Aí o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma tem sede de Deus. É esse salmista que vai dizer aqui: porque está abatida, ó minha alma. Se eu afirmar aqui para os irmãos que o abatimento da alma, a melancolia da alma, é uma realidade do ser humano, desse mundo maculado pelo pecado, ninguém vai discordar de mim aqui. Para que os irmãos tenham uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, constatou que até o ano que vem, 2020, a depressão será a segunda doença de maior incidência no ser humano, estando atrás apenas de doenças cardíacas, de doenças do coração. Apenas disso. Interessante também, irmãos, que não obstante ser uma das doenças de maior incidência, no ser humano, é a menos diagnosticada e a menos tratada. Interessante. Sabe por quê? A maioria das pessoas que tem depressão não sabe que tem depressão.
Vou repetir. A maioria das pessoas que tem depressão não sabe que tem depressão. Segundo lugar, as que sabem que tem depressão, muitas delas têm um preconceito com a depressão. E aí não assume que tem a depressão. Interessante. Pior. Muitas que assumem que tem a depressão estão muitas vezes inseridos em um público que é preconceituoso em relação à depressão. E aí quando vai buscar ajuda, está inserido em um público que tem seus preconceitos em relação à depressão. E por isso não busca tratamento, não busca ajuda, vive uma vida inteira de sofrimento. Relacionamentos são quebrados, oportunidades são perdidas por um problema que não foi tratado. Se não todos aqui, pelo menos a grande maioria conhece alguém que esteja passando pela noite escura da alma. A noite escura da alma. O pastor já disse para mim uma vez que depressão não é privilégio dos incrédulos. A depressão só não dá em porte de ferro. Aliás, só quem não pode ter depressão é porte de ferro. É porte de ferro. Mas parece, irmãos, que é mais complicado. Se é complicado para o mundo lidar com depressão, é mais complicado ainda para nós, no ambiente religioso, tratar desse assunto. Parece que em alguns círculos isso ainda é um tabu. Um tabu. Isso por alguns motivos, irmãos. O primeiro deles, uma falha na nossa teologia. Muitas vezes a gente acha que depois que a gente veio aqui na frente, levantou a mão e aceitou Jesus, Deus vai colocar você em uma bolha que nem dor de dente você vai ter mais. Não vai ter nem gripe. Você acha que você não vai ser acometido de certas coisas. Entende? Acho que você não vai ser acometido de certas coisas. Uma falha na nossa teologia. Outros, irmãos, outra dificuldade que a gente tem de lidar com esse assunto, no âmbito da nossa religiosidade, é porque a gente tem uma explicação própria das causas que a gente julga ser, dos sintomas espirituais. Se a gente percebe alguém com um sintoma espiritual, a gente já faz um pré-julgamento de que se o sintoma é espiritual, a causa tem que ser espiritual e o tratamento tem que ser espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. A pessoa, por exemplo, não está com vontade de orar, não está com vontade de vir na igreja, não está com vontade de ler a Bíblia, mas ela não está com vontade, é porque ela está num processo depressivo. Como o sintoma é espiritual, você olha assim, calma aí, não está com vontade de orar? Não está com vontade de vir na igreja? Não está com vontade de ler a Bíblia? Ah não, a causa é espiritual. E o tratamento também é espiritual. E pode ser que você já não tenha nada a ver com isso, irmão. Pode ser que seja uma doença física, diagnosticada, tratada. E é interessante que nós temos uma resistência tão grande a isso, irmãos, que se você tem um problema nos olhos, você procura o oftalmologista e vai tomar o remédio que ele passar. Se você tem um problema no joelho, você vai procurar o ortopedista, vai tomar o remédio que ele passar. Se você tem um problema no coração, você vai procurar o cardiologista, vai tomar o remédio que ele passar. Agora, se você tem depressão, você tem vergonha de ir no psiquiatra, tem vergonha de ir no psicólogo, tem vergonha de dizer que toma remédio tarja preta. Lá no hospital, irmãos, quando eu acordei no CTI, eu fiquei muito nervoso, eu estava com uma sonda, e essa sonda, eu já tinha tido o intestino perfurado por uma sonda. O Filipe sabe, eu conversei com ele muito sobre isso essa semana. Então eu tive o intestino perfurado. Quando eu acordei e tive a sensação que eu estava com a sonda, eu tenho uma sensibilidade muito grande aqui, tanto que eu não tenho dificuldade para vomitar. Não preciso colocar o dedo na goela. Eu não preciso. Tem uma técnica e eu não preciso. Então, quando eu engoli a saliva, que sentia aquela... Aí a Jamila, que é enfermeira, sabe como é que funciona aí, né? Eu fiquei muito nervoso. Aí os técnicos lá começaram a me dar Rivotril, para eu ficar mais calmo. E aí começou
que eram 20 gotas de Rivotril, sendo que eu tomava 20 gotas 10 horas da noite e tomava 20 gotas 3 horas da manhã. Eu não conseguia dormir a noite toda não. Aí eu saio do hospital, tive alta, só conseguia dormir no remédio. Aí um dia eu estou na igreja, irmãos, eu fazendo o desmame do remédio, do Rivotril, chegou um irmão para conversar comigo: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei: pois não, meu irmão, vou conversar, vou pegar um óleo aqui para você. Aí eu sentei na mesa assim, ele falou: pastor, eu quero que o senhor olhe por mim para Jesus me libertar disso aqui. Colocou o Rivotril na minha frente assim. Aí eu respirei fundo, irmão. Olhei para ele e falei: quem prescreveu para você? Ele: médico. Aí eu: quantas gotas você está tomando? Ele: 5. Eu: ora por mim. Falei: vamos orar agora, meu irmão. Vamos orar. Eu olhando para o Rivotril, eu falei: 5 gotinhas. 5 gotinhas. Ele com aquele pré-conceito em relação à medicação, né? Eu já estava no processo do desmame do Rivotril, mas nós temos dificuldade de lidar com isso no nosso meio, irmãos. Ou por uma falha na nossa teologia, ou porque nós temos a tendência a espiritualizar tudo. C.S. Lewis já falou que nós temos uma tendência a orbitar entre os extremos. Tem gente que vive como se o diabo não existisse. E tem gente que acha que tudo que acontecer de ruim é o diabo. Nós temos uma tendência a orbitar entre os extremos. E aí tem gente que é resistente a esse assunto, inclusive aqui no nosso meio. Interessante isso. Todavia a Bíblia vai falar, irmãos, de muitos homens que teve essa experiência aí da noite escura da alma. A Bíblia vai falar sobre Davi, a Bíblia vai falar sobre Elias, daqui a pouco eu vou citar sobre ele. Elias inclusive pede para morrer. A Bíblia vai falar sobre Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele começa o Salmo dizendo: bom é Deus, mas quanto a mim, os meus pés quase se desvalaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio, e via que o ímpio não passa aperto nenhum, e eu que sou justo, eu que temo a Deus, estou passando por luta, aflição, perseguição, adversidade, e ele lá que não teme a Deus, não busca a Deus, não ora, não vem no culto, não vai no culto de doutrina, não dá oferta, no jejum, ele lá que não tem nada com Deus, parece que dá tudo certo para ele, e eu que procuro andar na casca do ovo, procuro fazer tudo certinho, busco a Deus, oro a Deus, temo a Deus, oferto, dou meu dízimo, estou lá sempre cooperando, eu estou passando por isso. Essa é a agonia de Asaf. E Asaf chega ao ponto dele dizer: em vão santifiquei os meus passos. Ele chega a dizer isso. No Salmo 77 também de Asaf, ele vai dizer: esqueceu-se o Senhor de ser misericordioso, não age mais a mão do Altíssimo. Pensamentos de Asaf, irmãos. Pensamentos de Asaf. João Batista, se tem um homem que tinha convicção da identidade de Jesus, era João Batista, irmãos. Tanto que quando ele começa a pregar, as pessoas acharam que ele era o Cristo, chegaram para ele: você é o Cristo? Ele: não, eu sou só a voz que clama no deserto. O Cristo vem após mim, e quando ele chegar, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, as correias das sandálias dele. Quando Jesus Cristo aparece, João aponta para Jesus assim, no meio da multidão assim, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando alguns discípulos de João passaram a seguir Jesus e foram questionar João quanto a isso, ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Se tem alguém que tinha convicção de quem era João, quem era Jesus, era João.
até o dia que ele foi preso. Que as circunstâncias do lado de fora mudaram. E ele manda um recadinho para Jesus: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Dúvida. Por que te abate, ó minha alma? Não é só o incrédulo que sente esse abatimento, não. Nós sentimos também. Nós variamos também. Nós também passamos por essa experiência de ter dias que você está cheio de fé e tem dias que você duvida, que você questiona, que você tem medo. Você tem medo. E muitas vezes não depende de você. É complicado a gente mandar nosso sentimento, irmão. Tanto que o salmista está conversando com ele mesmo, a alma dele estava abatida. E ele está: por que estás abatida, ó minha alma? Aleluia. Por que te perturbas dentro de mim? E talvez haja alguém hoje aqui que tenha adentrado aqui no templo hoje, perturbado do lado de dentro, abatido do lado de dentro. Você está bem arrumado, está cheiroso, está sentado aí, você já riu, na hora do louvor aqui você cumprimentou os irmãos, mas só Deus sabe como você adentrou aqui. Só Deus sabe como você adentrou aqui. É verdade. Porque estás abatida, ó minha alma. E aí o salmista começa a pregar para ele mesmo. Ele começa: espera em Deus. Amém. Ele começa a olhar para si e começa a pregar para si. E talvez, irmãos, eu já postei isso no meu Instagram uma vez. Talvez a pessoa que eu mais tenha pregado o evangelho seja eu mesmo. Pregado para mim mesmo. Pregado para mim mesmo. Pregado para mim mesmo. Ele começa a pregar para ele mesmo. E existem algumas verdades que você precisa pregar para você mesmo, quando você está nesse período aí de abatimento. Existem certas verdades que você precisa confrontar você mesmo e pregar para você mesmo. Ele não só questiona por que está abatido a minha alma, ele começa a pregar: espera em Deus. Aleluia. Espera em Deus. Existem algumas verdades que nós precisamos pregar para nós, irmãos. Quando tudo em volta parecer ruir. Que verdades são essas? Algumas delas eu vou citar aqui, algumas. Primeiro, a verdade de que Deus está no controle de todas as coisas, irmão. As coisas podem fugir do meu controle. As coisas podem aparentemente não ter solução para mim. As coisas podem estar tão emaranhadas, eu olhar assim e não enxergar uma luz no fim do túnel. Todavia, a última palavra quem dá é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Existe depressão de cunho espiritual? Sim. Existe depressão de cunho físico? Sim. Existe depressão endógeno, exógeno, espiritual? Existe problema de cunho psicossomático? Existe problema físico? Existe problema espiritual? Todavia, Deus tem poder de intervir em qualquer situação. É verdade, glória a Deus. A soberania de Deus não depende da sua percepção da soberania de Deus. Há momentos em que você tem a percepção de que Deus está controlando tudo, de que Deus tem tudo nas mãos dele, mas há momentos que para onde você vê está bagunçado, para onde você olha, você vê ruir. Todavia, não obstante você não ter esta percepção, Deus continua soberano, 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 soberano. Glória a Deus. Diante de qualquer diagnóstico, Glória a Deus. diante de qualquer situação, Deus está no controle de todas as coisas. A soberania de Deus não depende do nosso estado de ânimo. Nós variamos, irmãos. Nós variamos. Aleluia, glória a Deus. Bom seria se nós tivéssemos
uma estabilidade emocional. Mas nós, na verdade, nós somos fracos emocionalmente. A gente canta que a gente confia, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Até o momento que as circunstâncias à nossa volta mudam. Na hora que muda, não é tão simples assim cantar um deles. Nosso estado de ânimo varia muito. Tem dias que você está bem. Tem dias, irmãos, que se chegasse um enfermo na tua frente assim, você coloca a mão na cabeça dele e ora, ministra a cura, você prega, você canta, está lavando a louça lá, está cantando, está arrumando a casa, está cantando, está andando na rua, fala até em língua, assim, você está. Mas tem dias que você não está assim. E precisamos ser sinceros. Tem dias que a gente não está assim. As pessoas olham para nós aqui, terno, gravata, sentados aqui na frente, umas poltronas dessas tão confortáveis aqui, olha assim, poxa vida, olha, pastor Tony, aquela voz dele ali, olha, ele não passa problema não. Pastor Tony, eu acho que ele já acorda falando de mistério. Pastor Carlos, meu irmão, homem de Deus, pastor Augusto Nicásio, nosso patriarca aqui. Pastor não deve passar por luta. Todo culto ele deve chegar aqui pulando de um pé só. Mas a bem da verdade, irmãos, muitas vezes nós chegamos aqui, dobramos o joelho aqui para orar. Só Deus sabe como a gente está aqui. Nós, obreiros, nos tornamos especialistas, irmãos, muitas vezes na arte de esconder. Fazemos isso até com boa intenção, mas escondemos muitas vezes os nossos temores por debaixo do terno. Sorrimos quando por dentro estamos chorando. Mesmo na igreja cheia, nos sentimos sozinhos. Mesmo com a mesa farta, nos sentimos vazios. Muitas vezes a gente vai para o púlpito para ministrar, só Deus sabe como você está lá de dentro. Todavia, a soberania de Deus não depende do meu estado de ânimo. E eu preciso pregar isso para mim. Eu preciso pregar isso para mim. No dia que eu estiver mal, no dia que eu estiver naquele momento da noite escura da alma, eu preciso dizer para mim, ainda que eu esteja sentindo isso, por que estás abatida, ó minha alma? Deus está no controle! Deus está no controle. E a soberania dele, o controle dele, não depende da minha percepção, não depende do meu estado de ânimo, sequer depende do meu desempenho, irmãos. Aleluia, glória. Sequer depende do meu desempenho. Porque se dependesse do nosso desempenho, a gente estava numa situação complicada, irmão. Já pensou? Você não é forte todo dia. Você não é forte todo dia. Primeira verdade que eu preciso pregar para mim, que você precisa pregar para você: Deus está no controle de tudo. Se entrou alguém abatido aqui, pregue para a sua alma hoje: ó minha alma, por que estás abatida? Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Amém. Deus está no controle. Eu conversei com uma irmã, uma querida irmã, aleluia, há umas 2 semanas atrás. Ela não está aqui hoje, mas tem gente aqui hoje que conhece ela. E eu disse assim para ela: a senhora, ela não é daqui dessa igreja não, tá, irmãos? Tá. Eu falei assim para ela: a senhora, Deus não precisa de um câncer para te levar. Deus não precisa. E se Deus não quiser te levar, não há câncer que leva. Porque a última palavra quem dá é Deus. A minha vida é um testemunho acerca disso, irmãos. A última palavra quem dá é Deus. Eu tive a experiência, irmãos,
o desprazer, vamos dizer assim, de conversar com a pessoa encarregada de fazer meu funeral, coronel, lá no Rio de Janeiro. Ele chegou para mim, eu recebi essa missão com bastante tristeza. Fiz contato com funerária, com isso, para deixar tudo engrenado, porque nós tínhamos recebido uma penúltima palavra. Todas as palavras de meros mortais são penúltimas palavras. A palavra do seu patrão é penúltima palavra. A palavra do juiz lá, penúltima palavra. A palavra do médico é a penúltima palavra. A palavra da maioria das pessoas é a penúltima palavra, porque a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra. E essa verdade a gente precisa pregar para nós. Precisamos pregar para nós. Mas não é só isso que a gente precisa pregar para a gente. Tem mais coisa. É um diálogo que você tem que ter com você. Primeira coisa é isso, ó minha alma. Por que você está tão abatida? Deus é soberano. Glória a Deus. Mas não é só isso que você vai falar para você. Tem outras verdades que você pode pregar para você. Segunda delas, Deus sabe. Glória a Deus. Deus sabe. Você não entendeu. Glória a Deus. Sabe. Glória a Deus. Não tem aquilo que você passa que você às vezes não consegue nem compartilhar. E muitas vezes nem as pessoas que moram conosco sabem, percebem. E às vezes você tenta falar e na tentativa de falar você é até mal interpretado. As pessoas não sabem. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que quando você vai no terapeuta, tem algum psicólogo aqui hoje? Temos? Não? Pronto, temos ali, estou vendo a doutora ali. Quando a gente vai lá falar com a psicóloga, irmãos, sabe o que o terapeuta faz? Ele te ouve. Ele faz com que você fale. E na medida que você vai falando, ele vai dar um diagnóstico, que pode estar certo ou pode estar errado, dependendo da experiência dele, da técnica usada, dependendo da quantidade de informação que você vai falar, porque muitas vezes você está falando uma coisa, mas o real problema é outra coisa. Você está falando uma coisa, mas e existem técnicas para você ir puxando, para tentar identificar a causa, porque o terapeuta humano, ele tem as limitações dele. Mas quando você chega diante de Deus, antes da palavra chegar à sua boca, Ele já sabe. E de longe Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece as intenções por detrás das tuas ações e até aqueles traumas que você nem lembra mais. Hoje você só sofre os efeitos dele e sequer lembra. A causa primeira, Deus sabe. Deus sabe todo o seu histórico. Deus sabe aquilo que te entristece. Deus conhece aquilo que te faz chorar. Deus conhece, ninguém entende você. Deus sabe porque você pensa do jeito que pensa, porque você sente do jeito que sente, porque você faz do jeito que faz, porque você é você. Deus sabe. Deus sabe. Aleluia, glória a Deus. Pastor, por que essa verdade é tão importante? Porque em meio à noite escura, irmãos, uma das maiores dificuldades que a gente tem é encontrar alguém que nos entenda. Quando você chega para alguém que está em depressão e diz assim: o que você vai fazer deitado nessa cama? Sai da cama, acenda a luz, quarto escuro, o dia todo deitado na cama. Na verdade não é isso que a pessoa está ouvindo. Sabe o que a pessoa está ouvindo? Eu não entendo você. É isso que a pessoa está ouvindo. O que você está dizendo para a pessoa na verdade é isso: eu não te entendo. Porque ela não está dizendo o que quer. Você acha que a pessoa está sentindo aquilo que quer? Você acha que a pessoa quer ficar o dia todo debaixo da coberta porque quer? Não quer falar com ninguém porque quer? Mas Deus sabe.
E essa é uma verdade que a gente precisa pregar para nós. Deus sabe. Deus sabe os meus medos, os meus temores, os meus tremores, as minhas preocupações, aquilo que se eu falar para alguém, talvez a pessoa não vai entender, mas a mim me incomoda, me machuca. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Mas não é só isso que você tem que pregar para você. Você vai pregar para você que Deus está no controle. Você vai pregar para você que Deus sabe. Terceiro lugar, você vai pregar que existe o tempo de Deus. Existe um esperar. Existe um tempo de Deus. Glória a Deus. Existe um kairos em meio ao nosso cronos. Existe um kairos em meio ao nosso cronos. Eu acho fantástico quando a Bíblia diz que Jesus Cristo vem andando sobre as águas na quarta vigília da noite. E alguém pode questionar, por que na quarta e não na terceira? Por que na quarta e não na segunda? Por que na quarta e não na primeira? Por que ele esperou para vir só entre esse período compreendido entre 3 e 6 horas da manhã, se os discípulos estavam remando no vento contrário desde as 18 horas do dia anterior? Por que só na quarta vigília? Não sabemos. A gente sabe que a quarta vigília era o tempo de Deus. Por que esperar alguns dias para ir onde Lázaro estava, se Maria estava sofrendo, Marta estava sofrendo? Porque era o tempo de Deus. E eu preciso pregar para a minha alma que existe o tempo de Deus. Deus não trabalha no nosso tempo, no nosso modo, da nossa maneira. Tem o tempo de Deus, o modo de Deus, e muitas vezes nós nos escandalizamos por não entendermos o modus operandi de Deus. A gente cria uma caricatura da forma como Deus tem que fazer, no tempo que Ele tem que fazer, do jeito que não. Deus vai fazer assim, 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 assim. Aí de repente Deus não faz do jeito que você idealizou. Aí você se frustra. Porque Ele não fez no seu tempo, nem a sua maneira, nem o seu modo. Mas você precisa pregar para você: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia, glória. Espera em Deus. Deus está no controle. Deus sabe. Existe o tempo de Deus. Quarto, Deus intervém. Deus não é indiferente ao teu sofrimento. Aleluia. A maneira dele, ao tempo dele, ele intervém. Aleluia. Deus não é indiferente à nossa dor. O que faz as promessas de Deus serem tão gloriosas e maravilhosas promessas, irmãos, não é nem a promessa em si, é o caráter daquele que promete, irmãos. É a pessoa daquele que promete, irmãos. Porque eu posso me comprometer com os irmãos aqui: irmãos, amanhã vamos nos encontrar aqui, tal hora, tal lugar, assim, assim, assado, mas eu estou sujeito a tempo, espaço e circunstâncias. Eu posso mudar de opinião, eu sou volúvel, mas Deus não. Deus não está limitado a tempo, não está limitado a espaço, não está limitado às circunstâncias. E se tem alguém se existe alguém que é confiável, é o Senhor. Glória. Deus intervém. Amém. Mas o fato de Deus intervir, não quer dizer que Ele vai fazer aquilo que é você que tem que fazer. E existem coisas que você, quando for pregar para você vai pregar que Deus é soberano, você vai pregar que Deus sabe, você vai pregar que tem o tempo de Deus, você vai pregar que Deus intervém, mas você também vai pregar para você certas atitudes que você precisa tomar. Atitudes que eu preciso tomar nessa noite escura da alma. Vou citar algumas aqui. Primeira delas, interiorização. O salmista pergunta para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Por que você está abatido? Às vezes a gente precisa parar, irmãos. Para, estaciona e pensa: por que eu estou passando por isso? Calma aí, acordei hoje com uma tristeza. Não, calma aí, por que eu estou triste?
Qual é o motivo? Qual é a causa? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso? Pode ser que ao fazer esse exercício, você identifique as soluções, identifique que o problema não é tão problema assim. Você identifique um lado que você ainda não tinha visto. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma ferida ainda no meu abdômen, irmãos. Glória a Deus. Um dia desse eu reparei que a quantidade de secreção estava saindo, aumentou a quantidade de secreção, e aquilo me perturbou bastante. Quando eu cheguei para ser consultado com o cirurgião, ele falou para mim: olha, doutor Filipe, escutou isso da boca dele, ele estava comigo lá no médico. O cirurgião disse assim: olhe para esta ferida como uma bênção que o Papai do Céu deu para você. Porque se não fosse por essa ferida aberta aí, você já teria tido várias outras complicações em termos de obstrução intestinal. Essa ferida aí, que para nós é inexplicável, para nós não tem explicação, mas essa ferida aí, quando aumenta a sua pressão interna, há uma dilatação, um exemplo, da parte interna, é como se fosse uma válvula de escape. E aquilo que estava me perturbando, eu passei a olhar assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Aleluia. glória a Deus. Inferiorização. Por que estás abatida, ó minha alma? Mas tem outras coisas que você pode fazer, irmãos. A Bíblia diz que quando os discípulos chegaram, Jesus envia os discípulos, e eles expulsam demônios, eles oram, enfermos são curados, e eles voltam empolgadíssimos, e Jesus fala uma coisa para eles que pouco a gente fala aqui, irmãos. Jesus disse assim: alegrai-vos antes, e saber que o vosso nome está escrito no céu. Vinde e descansai um pouco. Meu irmão, você está a 120 por hora, 7 dias na semana, sem pausa. Prepara. Vai ter uma hora que a máquina vai dar problema, meu irmão. Pastor, estou a 1000 por hora. Vá nessa tua força. Vá nessa sua força. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos, da disciplina do descanso. É segunda, terça, quarta, quinta, a semana toda. Chegando em casa, a disciplina do descanso. Você tem que ter um momento com a sua família. Tem que ter o dia que você vem aqui para o culto? Tem. Mas tem que ter um dia também que você vai tomar água de coco lá com seu filho, com a sua esposa. Tem um dia que você vai fazer uma higienização mental. Tem um dia do nada. Não, pastor, eu não posso me dar o luxo não. Eu sou 120 todo dia. Enquanto Deus me der força e saúde, tudo bem. Sabe o que você vai descobrir? Se você pegar o livro Heróis da Fé e ver lá a biografia de 20 homens extraordinários que revolucionaram o mundo, um dos grandes lamentos de Moody, o célebre ganhador de almas, que ganhou mais de 100.000 almas para Jesus durante a vida dele, ele vai dizer, Orlando Boyer, que é o biógrafo, vai dizer que Moody falava isso: eu poderia ter feito muito mais se eu atentasse para o meu descanso, se eu atentasse para a minha saúde. Eu poderia ter rendido muito mais, eu poderia ter produzido muito mais, eu poderia ter... E o biógrafo, se você ler a biografia de Moody, não o Heróis da Fé, mas a biografia mesmo de Moody, o biógrafo dele vai dizer que quando Moody vai andar com seus netos a primeira vez de charrete, ele já estava nas vésperas da morte. As vésperas da morte. Quando a primeira vez ele vai pegar os netos dele, colocar na charrete para ele dar uma volta. Descanso, interiorização, descanso, medicação, confissão. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. E tem gente sofrendo porque você está carregando um peso dentro de você. Você precisa vomitar isso. E a cura, quando você coloca isso para fora.
E a cura, quando você chega para outra pessoa e para dizer, olha, meu irmão, me ajuda em oração, eu estou passando por isso, eu estou com medo disso, aconteceu isso, eu fiz isso, olha, eu estou preocupado com isso, e há um verdadeiro processo terapêutico nisso aí. Sim, Deus intervém, mas tem coisas que a gente precisa fazer. É verdade. Outra verdade muito interessante, nós está lá em Isaías capítulo 58, verso 10 e 11. E se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, preste atenção, e se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. É uma coisa que você pode fazer, o quê? Se preocupar com o outro, ajudar o outro, servir o outro. E na hora que você serve o outro, na hora que você ajuda o outro, na hora que você tenta abençoar o outro, Deus vai ajudando você, fortalecendo você, sarando você, cuidando de você, abençoando você, prosperando você, fazendo você crescer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu poderia contar tantos testemunhos aqui, irmão, de histórias extraordinárias que Deus fez 38 e 10. quando a pessoa saiu do centro e em meio ao sofrimento dela, ela ajudou outros que estavam sofrendo. Em meio à luta dela, ela ajudou outros que estavam lutando. Eu lembro uma ocasião, irmãos, que eu estava passando por uma crise financeira tão terrível e eu soube que uma outra pessoa estava passando por uma crise financeira tão terrível quanto, ou até pior do que a minha. Aí eu tinha recebido uma oferta, R$100, 100 reais, 2 notas de 50. Aí eu peguei R$50. Estou falando isso aqui não é para, Deus sabe, né? Aí cheguei para essa pessoa e falei, meu irmão, eu ganhei 100, 50 meu, 50 seu. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele me abraçou, me deu um beijo, me deu um cheiro, por conta de R$50, irmãos. Eu lembro quando eu estava no hospital, preocupado porque o suprimento lá em casa estava se acabando, eu sabia disso. A Elizabeth não dizia para mim, porque ela não queria me preocupar. Eu falei, princesa, como é que está lá em casa? Ah, não se preocupa com isso não, mas eu sabia, que a coisa não estava fácil, e a gente gastando muito. E aí ela chegou para mim, amor, vai ter o congresso das irmãs na igreja, e eu vou reger o congresso, mas você é aqui, você acha que eu devo? Eu falei, princesa, você só pode ficar aqui 30 minutos por dia, faça a obra lá, faça. Ela estava na igreja regendo o grande coral, da Damares. Cadê a irmã Damares? Ela estava regendo. Glória a Deus. Só não fica a Elizabeth regendo não, né? Vou aproveitar que ela não está aqui. Ela rege muito bem. Vamos fazer uma propaganda dela. Ela estava regendo o grande coral. Vou falar com ela lá para ficar hoje. Ela estava regendo o grande coral. E um pastor, parecido com o pastor Carlos, assim. Olha o pastor. Olhou para ela assim. Não era o pastor da igreja não, era outro pastor. Olhou para ela assim, essa irmã está regendo aqui com o marido dela lá no hospital. Aí quando acabou o culto, eu disse, irmã, eu queria ir na sua casa com a minha esposa, posso? Pois não, pastor. Aí ele foi lá em casa, eu lá no hospital. Aí ele entrou com a Bíblia assim, fechada. Entrou, irmã, abre a Bíblia aí. Tem um abraço do Espírito Santo aqui na Bíblia. Ela abriu, quando ela abriu tinha um envelope, bem gordinho o envelope assim. Ela pegou, pastor, não precisava. Muito obrigado, e colocou assim na parte de cima e torcendo para ele ir embora logo para contar quanto que tinha no envelope. Aí ele orou, ele tá gordinho assim, porque é tudo nota de R$12. Ela, tá bom, pastor, não tem problema não. Aí oraram e ele saiu. Quando saiu, ela pegou o envelope, só nota de 100. Ela falou 100. Olha, R$5.000 dentro do envelope. é milagre. Mas eu lembro que teve um dia que eu dei 50.
Glória a Deus. R$50. Glória a Deus. R$50. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer: se você abrir a sua alma para o faminto, se você fartar o aflito, a tua luz nascerá das trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, o Senhor te fartará em lugares áridos, Ele fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. Glória a Deus. Amém. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus é confiável, eu posso falhar, eu sou estável, eu sou volúvel, mas o Senhor permanece para sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Espera em Deus. Fiquemos de pé, irmãos, por favor. É verdade. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Não vai dar para a gente falar sobre Elias hoje aqui, mas eu quero concluir lendo um salmo de um salmista que também passou pela noite escura da alma, também experimentou um quadro depressivo terrível. Salmo 116, eu vou ler aqui. O Salmo 116, ele começa pelo final, irmão. Ele começa pela conclusão. Ele começa assim: amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim, eu invocarei enquanto viver. Pronto, essa é a introdução, que na verdade era a conclusão. Aí agora ele vai contar a história dele. Laços da morte me cercaram. As angústias do Sheol, ou das profundezas da morte, as angústias do Sheol se apoderaram de mim. Sofri tribulação, sofri tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo, justo, sim. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, Ele me salva. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Eu dizia na minha perturbação: todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Aleluia! Amém, glória. Eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Não é pelo fato de você estar aflito, que você não possa, aleluia, crer, confiar. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Senhor, ministramos a sua palavra. Tu sabe como chegamos aqui. Tu conheces as lutas de cada um aqui. A noite escura da alma, Senhor. Sorrisos que são máscaras.
esforço, Senhor, para esconder tanto sofrimento, preocupações, angústias. Mas não obstante as nossas fraquezas, Senhor, nós sabemos que nós podemos confiar em Ti. Nós sabemos que nós podemos contar contigo. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não obstante as nossas instabilidades, a nossa vulnerabilidade, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, o Senhor está no controle. O Senhor nos contempla. O Senhor sabe de tudo. O Senhor intervém. O Senhor intervém. E sobre a vida dos teus filhos, como igreja, nós suplicamos e ministramos uma intervenção especial da tua parte, Senhor. Que haja uma manifestação de graça. Que haja manifestação de graça. E em meio às aflições, Senhor, possa haver paz. E o teu nome seja glorificado. E teu nome seja santificado. E teu nome seja honrado. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.